O que é notícia nesta terça-feira? Balanço da FVS aponta redução em internações e estabilidade em óbitos por Covid no Amazonas. Wilson Lima e ministro da Infraestrutura alinham um compromisso com salvaguardas ambientais da recuperação da BR-319. A tragédia do Pantanal. Em meio ao fogo que já destruiu área 10 vezes maior que os estados do Rio e São Paulo, Rio Paraguai enfrenta a maior seca dos últimos 50 anos. TST aprova reajuste de 2,6% e ordena fim da greve dos Correios. Profissionais do sexo querem reabertura dos motéis e fazem protesto na Argentina. Começa hoje a Assembleia Geral das Nações Unidas com o primeiro debate virtual da história. Primeiro a discursar será o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Pai é preso por estuprar a filha de 15 anos. Garota disse que era abusada desde os 12 anos. É o Jornal da Manhã, 71 anos no ar, que começa agora. Previsão do tempo. O Climatempo está prevendo 13 milímetros de chuva com probabilidade de 90%. A temperatura deve ficar amena com máxima de 32 graus. 25 graus neste fim de madrugada. A umidade do ar é de 81%. Os ventos estão com 7 km/h de velocidade. É terça-feira, 22 de setembro. Chegamos aos 265 dias do ano e faltam 101 para terminar 2020. Dia dos Santos Maurício e companheiros. Também é o dia do contador. Dia Nacional da Fauna. Dia do técnico agropecuário. Dia Mundial Sem Carro e o Dia Nacional da Juventude. Esta é a edição 84.855 do Jornal da Manhã. O Rio Negro desceu mais 25 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 20 metros e 24 centímetros. A vazante chegava a 8 metros e 28 centímetros. Estão abertos para pousos e decolagens os aeroportos Eduardo Gomes e o militar de Ponta Pelada. A história conta. 1959, Santos Dumont recebe o posto honorífico de Marechal do Ar. Em 1988, a Assembleia Nacional Constituinte aprovava o texto definitivo da nova Constituição brasileira. 1991, os manuscritos do Mar Morto são disponibilizados ao público pela primeira vez. Agora 5h52 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, sonoplasta Hernandes Sampaio e bom dia ao repórter Alberto Pellegrini, que está nas ruas da cidade. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, bom dia, PC, bom dia, você ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, como é que está o tempo aí na área onde você se encontra? Começando a ficar claro, Paulo Guerra, começou logo, ainda mais cedo, tipo há 2 anos atrás, tínhamos aí, Paulo, aquele vento gostoso, aquela brisa bacana, agora não, já começa a clarear e já dá para ver, Paulo, que já começa a esquentar também, já dá para sentir. Pellegrini, e o transporte coletivo, como é que está? Na mais absoluta tranquilidade, Paulo Guerra, conforme a tua orientação, nós já visitamos as principais garagens do transporte coletivo da cidade. Na ocasião em que estivemos no Instituto Médico Legal, a garagem ali da União Cascavel fica vizinha ao IML e nós visitamos, conversamos com alguns funcionários que estavam entrando, aguardando para pegar o ônibus, Paulo, para ir trabalhar, para dirigir o seu ônibus, motoristas, cobradores, está tudo na mais absoluta tranquilidade. O mesmo nós fizemos na garagem da Global, que fica ao lado do Terminal 5, também vizinho aqui ao pronto-socorro João Lúcio. Paulo, a reivindicação de sempre é aquela, né? Que as férias são acumuladas, o motorista, o cobrador fica de férias em casa os 30 dias, porém não recebe o dinheiro das férias. Já tem gente acumulando a segunda férias, Paulo, e não recebe. Situação difícil aí para quem trabalha no transporte rodoviário, não, Paulo? É verdade, Pellegrini, e isso é muito ruim para a categoria e também para a população. Moradores da estrada de Janauari, Pellegrini, denunciam excesso de velocidade naquela via que é estreita e cheia de curvas. Acidente envolvendo carro com moto e, segundo familiares do rapaz que pilotava a moto, na altura do quilômetro 13 da estrada, o condutor do carro estava bêbado. Pellegrini, é um risco constante para quem mora ou trafega pela estrada do Janauari, tudo por conta de alguns irresponsáveis que insistem em fazer de seus carros verdadeiras armas mortíferas. É isso, Pellegrini? Muito bem colocado, Paulo Guerra, é isso mesmo, né? A estrada
lá do Janauari, a gente já foi algumas vezes lá naquela feira, que sempre tem lá no dia de sábado. Paulo, a situação realmente é muito complicada, o pessoal dirige em altíssima velocidade, né? E como bem colocou aí você, Paulo, a pista é estreita e o pessoal assim mesmo bota para correr. O governo do estado está quase por entregar a estrada do Caldeirão também, Paulo Guerra. A estrada está bonita, está muito bem asfaltada. Agora, a velocidade que o pessoal dirige ali torna-se ali, Paulo Guerra, uma via bastante perigosa, tanto ali a Janauari quanto a outro ramal também que foi recuperado pelo governo, o ramal do Caldeirão, que o pessoal também, Paulo, está imprimindo ali altíssima velocidade. Peregrini, ontem por volta das entre 13 e 15 horas, um engarrafamento enorme lá pelas bandas do Parque 10. E tudo porque Peregrini, ônibus em pane lá na área da Rodrigo Otávio. Mais um, né, Paulo Guerra? Mais um ônibus em pane mecânica. Tivemos ontem também, Paulo Guerra, que atrapalhou o rapaz, mas atrapalhou muito a Torquato Tapajós. O ônibus da empresa sair. Era no sentido de quem estava indo para o bairro, naquele horário de pico. Além das obras que estão acontecendo lá na Torquato Tapajós, esse ônibus, Paulo, também no prego, mas atrapalhou demais. Outra via que ficou muito complicada ontem, Paulo, à noite, foi a Avenida Brasil, no sentido de quem estava indo para o bairro. O congestionamento também era quilométrico no começo da noite de ontem. Na Efigênio Salles, Peregrini, entre 13 e 15 horas ontem, um caminhão carregado de tijolos em pane mecânica. Mais em frente, um quilômetro adiante, Peregrini, também, lá na Efigênio Salles, um choque de carros. E o trânsito ficou realmente muito ruim naquela área, motoristas reclamando pela morosidade com que os problemas eram resolvidos. Pois é, né, Paulo? Situação também de ontem, próximo ao viaduto Josué Cláudio de Souza, também um choque entre 3 carros e um caminhão, deixou o trânsito muito complicado, Paulo Guerra. Então, a situação é essa: ônibus quando fica em pane mecânica, caminhão, qualquer coisa que venha a atrapalhar o fluxo, Paulo, com essa demanda de veículo que temos, em 15 minutos já temos aí grandes congestionamentos. Peregrini, pode-se dizer que tivemos uma noite tranquila, finalmente, não é? Finalmente, Paulo Guerra, tivemos uma noite de madrugada tranquila, sem nenhum registro de morte, pelo menos até o presente momento, no Instituto Médico Legal. Conversava agora há pouco com os profissionais que ficam no IML, e a noite de madrugada foi realmente muito tranquila, a não ser os demais exames que sempre aparecem, Paulo Guerra, em relação à necrópsia, em relação a registro de morte, foi realmente muito tranquilo. Ele abusava da filha já há 3 anos, desde os 12 anos de idade. Somente ontem ele foi preso, né, Peregrini? A menina estava no banheiro, ele estava no quarto, despido, e foi preso em flagrante, Alberto Peregrini. Desgraçado, né, Paulo Guerra? Um verdadeiro monstro que fazia isso com a própria filha. Ainda bem que ele já está preso, está atrás das grades, esse bandido, esse monstro, que não teve o nome revelado aí, devido, né, à lei que não permite que mostre para preservar também a identidade da jovem, Paulo Guerra, dessa criança, na realidade, que foi aí molestada pelo pai, e segundo ela, como você bem colocou e já me orientava hoje pela manhã em relação a essa matéria, há pelo menos 3 anos ele vinha cometendo essa monstruosidade com a própria filha. Peregrini, quem está aniversariando hoje é o radialista Sandomar Guzmão, que está lá em Manacapuru acompanhando o jornal como faz todos os dias, e o Cristiano D'Angelo também, Peregrini, muito aniversário lá pelas bandas de Manacapuru, Alberto. Almoço, não? Pois é, Paulo Guerra, nós temos o prazer, a satisfação de ter, né, essas 2 pessoas no nosso ciclo de amizade. Cristiano D'Angelo é uma pessoa maravilhosa, um camarada aí de um coração que é uma coisa maravilhosa. É bom estar perto do Cristiano, gente boa da melhor qualidade. E o Sandomar Guzmão, né, essa pessoa também muito gente boa, Paulo, competente repórter aí, que cobriu tantas e tantas vezes aí o nosso Princesa dos Solimões, foi administrador lá do estado de Gilbertão. Sandomar Guzmão, aquele abraço, querido, e também ao Cristiano D'Angelo. O negócio deve ser bom lá hoje, não, Paulo Guerra? Ouvi falar que vão matar um boi. O negócio vai ser bom, vai ser na Cuia Grande hoje lá em Manacapuru. A festa vai ser grande. E ele já está tomando café a essa altura com o Major Afrânio. Já está tomando café com o Major Afrânio. Ele disse que leva o pão, mas tem gente que não acredita. E a dona Marília já está fazendo o café. E o nosso querido Major Afrânio já está recebendo Sandomar Guzmão a essa hora da manhã.
Peregrino, até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações. Agora é contigo, Paulo Guerra. Quando se fala em amante, sempre se leva para um outro lado. Mas hoje, dia 22 de setembro, é comemorado, Eduardo, o Dia do Amante. Amante é aquela pessoa que ama. Amar significa querer bem o próximo, alguém especial, a ponto de se dedicar a essa pessoa sem exigir nada em troca. Portanto, é o Dia do Amante. E da amante. O Balé Folclórico do Amazonas apresenta o espetáculo Dançando Nossos Compositores nesta sexta e sábado, às 7 da noite, com acesso gratuito no palco do Teatro da Instalação. O acesso, como já foi dito, é gratuito por meio de agendamento de vaga no Portal da Cultura, no www.cultura.am.gov.br. A Prefeitura de Manaus intensificou a fiscalização sanitária em balneários e cafés da manhã. A ação faz parte das novas medidas de prevenção e controle ao novo coronavírus anunciadas pelo prefeito Arthur Virgílio Neto. A inspeção autuou cafés da manhã que não respeitavam o distanciamento social e outras medidas preventivas à Covid-19 na Feira do Parque 10, na Zona Centro-Sul. A fiscalização ocorreu ainda nas zonas oeste, leste e rural. Na Feira do Parque 10, os 8 boxes que oferecem café da manhã foram autuados por não respeitar o distanciamento social, com mesas próximas, e por não respeitar outras medidas preventivas relacionadas à Covid-19. O fiscal da Visa Manaus, Jardson Braz, reforçou que o propósito é verificar as ações de enfrentamento à Covid-19. Nessa operação de hoje, o propósito é verificar as ações de enfrentamento ao Covid nos cafés da manhã e nos balneários, O que nós estamos verificando? Estamos verificando se os estabelecimentos estão conseguindo manter o distanciamento social, se estão exigindo o uso de máscaras, para adentrar o estabelecimento, e se estão disponibilizando meios para higienização das mãos, como pia, sabão ou o álcool em gel a 70%. 6h07 em Manaus. A partir de agora, motoristas podem receber infrações de trânsito e emitir boleto para pagamento de multas na mesma plataforma digital que armazena os documentos de habilitação e do veículo. A Carteira Digital de Trânsito, aplicativo que reúne as versões eletrônicas da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, e do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, o CRLV, agora permite acompanhamento, recebimento e pagamento antecipado de multas com desconto de até 40%. A novidade desenvolvida pelo SERPRO para o Denatran foi anunciada ontem durante a Semana Nacional de Trânsito. Prefeitura de Iranduba prossegue os trabalhos de recuperação das vias de acesso às comunidades de várzea. Dando prosseguimento aos trabalhos de recuperação dos ramais que interligam as comunidades da zona rural de Iranduba, a prefeitura concluiu ontem os aterros nos trechos dos igarapés do Veado e Santa Rosa na estrada do Jandira. Na mesma vicinal, utilizando uma patrulha formada por 4 caçambas, uma patrol, uma pá carregadeira e um rolo compactador, as secretarias municipais de infraestrutura e produção rural fazem a partir de hoje o empissarramento da via que fica à margem esquerda do rio Solimões, onde o solo é instável. O prefeito Francisco Gomes determinou celeridade nos trabalhos para otimizar o ir e vir dos moradores e visitantes, além de facilitar o escoamento da produção agrícola. O secretário municipal de produção, Jerônimo Salles, informou que a prefeitura também vai enviar máquinas no dia de hoje para a estrada da Várzea, na costa do Iranduba, e para o ramal Jorge Barroso, no trecho que liga a Terra Firme à comunidade 7 de Setembro, na margem do rio Solimões. Uma pá mecânica e uma patrol vai liberar o acesso. Depois ali do igarapé do Carneiro ainda está sujo devido à enchente do rio ter trago muitas árvores caídas e mato. Essas 2 máquinas irão fazer a limpeza. E quanto aqui o ramal do Barroso, que dá acesso à escola 7 de setembro também, vai descer uma retro para fazer as 2 cabeças da ponte, que dá acesso ali à escola 7 de setembro. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h09 em Manaus.
A Amazonas Energia, em razão das notícias veiculadas na mídia no último final de semana que tratam sobre a revisão tarifária da empresa, esclareceu que a definição e aprovação de tarifa para todas as distribuidoras do Brasil é de competência da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Em 2018, a correção de tarifa era correspondente à antiga empresa Eletrobras Amazonas Distribuidora, aprovada pela ANEEL. Uma vez privatizada, a Amazonas Energia, em 2019, recebeu a determinação pela referida agência de redução da tarifa na ordem de 6%, beneficiando a todos os seus clientes a partir de 1º de novembro de 2019. Atualmente, a empresa passa por uma nova revisão tarifária que também será definida e aprovada pela ANEEL, não havendo um número definido nesse momento, uma vez que o processo está em fase de audiência pública. Temos informações de Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Festa na educação. Manacapuru conquista 3º lugar no IDEB no Amazonas. Motivo de muita alegria, momento de comemoração para docentes, discentes e servidores do Sistema Municipal de Ensino, além da sensação de dever cumprido. Desde que foi divulgadas as notas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, a Rede Pública Municipal de Ensino de Manacapuru teve o seu melhor desempenho desde que a avaliação começou a ser realizada. Em Manacapuru, a rede municipal alcançou nota 5.3 nas avaliações realizadas com os anos iniciais de ensino fundamental e nota 4.6 com os anos finais, saindo do 11º lugar para o 3º lugar, ultrapassando assim a meta projetada pelo INEP para 2021, que é de 5,2. Professor José Carlos Amaral, atual secretário de Educação do município, agradeceu a todos os envolvidos deste processo, a administração pelo investimento, os professores em sala de aula, coordenadores pedagógicos, gestores e a equipe pedagógica da CEMED, tanto na zona rural quanto na zona urbana, pela dedicação e empenho. Estou aqui para agradecer e parabenizar todas as escolas municipais pelo grande resultado que foi o avanço do IDEB. Hoje nós alcançamos o 3º lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. E estender essas parabenizações a todos os pais, alunos, professores, gestores, serventes, vigias, motoristas, enfim, todos os agentes que trabalham na educação de Manacapuru que contribuíram para que esse resultado fosse alcançado. Então, Manacapuru está de parabéns, porque alcançou um lugar de destaque na educação. A todos os nossos agradecimentos, finalizou o secretário. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h12 em Manaus. Em balanço apresentado em audiência pública virtual da Assembleia Legislativa do Estado nesta segunda-feira, a Fundação de Vigilância em Saúde aponta que na semana epidemiológica 38, de 13 a 19 de setembro, houve redução de 29,4% de internações por Covid-19 no Amazonas. O estudo também apontou no mesmo período redução de 63,1% no interior e de 1,3% em Manaus. De acordo com os dados apresentados pela diretora-presidente da FVSM, Rosemary Costa Pinto, os óbitos tendo o novo coronavírus como causa registraram estabilidade com variação de 7,5% no Amazonas. Em Manaus a variação foi de menos 8%, enquanto no interior foi registrada a variação de 33,3% de 15 óbitos na semana, 37 para 20 óbitos na semana 38. Os municípios de Manaus, Parintins e Carauari concentram 57% dos óbitos ocorridos na semana 38. Rosemary Pinto ressaltou a importância de manter as medidas de prevenção e controle do novo coronavírus, como o uso constante de máscaras em lugares públicos e privados, distanciamento social, utilização de álcool em gel e lavagem constante das mãos. Mas vamos atualizar os números. No boletim 173 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, confirmou o registro de 163 novos casos de Covid-19, totalizando 131.920 em todo o estado. Nesta edição do boletim também se confirma a recuperação de mais 120 pacientes nas últimas 24 horas, chegando a 111.995. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, lançou ontem o painel Covid-19 Síntese por Município. Com uma plataforma que está disponível na internet
é possível acessar mapas interativos, selecionar uma localidade de interesse e visualizar em um único ambiente 24 indicadores para o planejamento de ações de apoio contra a pandemia para todos os 5.570 municípios do país. Em comemoração ao 21 de setembro, dia do radialista, o vereador Elias Emanuel, do PSDB, fez uma moção de parabenização à categoria onde iniciou sua carreira. Na moção apresentada na Câmara Municipal de Manaus, o parlamentar homenageou todos os profissionais em nome do radialista Paulo Guerra, que há quase 50 anos apresenta o Jornal da Manhã na Rádio Difusora. Para Elias, em tempos de internet e modernidade, o rádio ainda é o principal meio de comunicação. Queremos agradecer ao vereador Elias Emanuel pela lembrança pelo dia do radialista. Segundo dados estatísticos do Sistema de Informações sobre Mortalidade SIM no estado do Amazonas, o diabetes já vitimou 5.007 pessoas no estado, aumentando o número de óbitos de 586 para 842 no ano de 2019 em todo o Amazonas. Com base nessas informações, o deputado estadual Cabo Marcel, líder do PL, vai protocolar hoje indicação ao governo do estado, solicitando a destinação de uma área do Hospital Estadual José Mendes, em Itacoatiara, para tratar de pessoas acometidas pela doença, residentes nos municípios de Itacoatiara, Silves e Itapiranga. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Josué Neto, do PRTB, agradeceu o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, pela entrega de 222 ventiladores pulmonares para atender pacientes com Covid-19 no estado do Amazonas. Segundo Josué, isso demonstra o compromisso e a preocupação do governo federal com o nosso estado. Governadores, prefeitos, lideranças empresariais do agronegócio, vereadores e todos os parlamentares que compõem as bancadas dos estados de Rondônia e Amazonas no Congresso Nacional estão mobilizados em favor da repavimentação da BR-319, todos engajados na luta que pode ser decisiva para a solução definitiva de um problema que já rola há mais de uma década. Nesta terça-feira, o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, lança o edital referente ao processo licitatório para a pavimentação do trecho C da rodovia, entre o quilômetro 198 e o quilômetro 250. E vencida esta etapa, a segunda será a pavimentação e reconstrução do polêmico trecho do meio entre os quilômetros 250 e 655,70, com extensão de 405,70 quilômetros dentro do estado do Amazonas. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, ajudou a mobilizar amazonenses e rondonienses em defesa da BR-319. O governo federal, por meio do Ministério da Infraestrutura, reforçou o compromisso de promover o desenvolvimento econômico e social da região norte, garantindo a conservação ambiental durante as obras de pavimentação da BR-319. Em videoconferência realizada nesta segunda-feira, o governador Wilson Lima e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, alinharam questões relacionadas à governança ambiental para a execução do projeto. Wilson Lima disse que tudo está sendo feito para garantir todas as salvaguardas ambientais. Nós temos uma preocupação muito grande e longe de fazer qualquer empreendimento que possa prejudicar o meio ambiente. O que nós estamos trabalhando é para garantir todas essas salvaguardas ambientais, se colocando à disposição do governo federal. Polícia. Peregrino e ouvintes aqui, fazendo um alerta para que sejam realizadas blitz principalmente nos locais próximos a balneários nos finais de semana. As pessoas vão para os balneários e saem de lá embriagadas, dirigindo em alta velocidade, colocando em perigo quem trafega pelas estradas e que não tem nada a ver com a bebedeira dos outros. Uma outra reivindicação aqui é de que os órgãos de trânsito devem atentar lá no bairro Jorge Teixeira, em frente ao posto de saúde Ana Barreto. Os motoristas estacionam de qualquer jeito ali, Peregrino, inclusive prejudicando as paradas de ônibus que ficam ali nas proximidades.
É verdade, Paulo. O Instituto Municipal de Trânsito precisa sim fazer uma operação de trânsito, tanto na Zona Norte quanto na Zona Leste. Essa daí do posto de saúde é verdade, Paulo, bem como em todos os bairros dessas duas maiores zonas da cidade. A Avenida Iraque, no bairro Grande Vitória, todo dia tem reclamação, já falamos aqui, infelizmente nenhuma providência foi tomada. Tem uma distribuidora que coloca de 6 a 8 carretas por dia, ocupando uma faixa, totalmente uma faixa da Avenida Iraque. A Avenida Iraque é a rua onde passa a lotação, o ônibus da linha 088, ou seja, prejudica todo um bairro, essa distribuidora que fica ali bem próximo à feira do bairro do Grande Vitória. Outra também, ali na Avenida Hilário Gujão, na Rua do Puxico, também precisa de fiscalização. Enfim, Paulo, o trânsito tá uma terra de ninguém na zona norte e leste da cidade. Pelegrini, os próximos 7 minutos são seus. Então deixa comigo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, para eu te dizer, Paulo Guerra e ouvintes, que o pronto-socorro 28 de agosto teve um plantão considerado muito tranquilo durante toda a noite e madrugada. Apenas uma pessoa dava entrada naquela unidade de saúde vítima de agressão física. Era por volta de 22 horas quando um homem de 22 anos de idade, vítima de muita peia, acabou dando entrada no pronto-socorro 28 de agosto. Já no pronto-socorro João Lúcio, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, outra pessoa vítima de agressão física devido à briga de trânsito. Paulo, mais uma vez, 2 pessoas desceram do carro, foram para a briga e acabaram se rolando pelo chão e um saiu ferido com um ferimento sério no nariz, fraturou o nariz, Paulo, depois de ter se envolvido nessa briga de trânsito. Em outra briga de trânsito, o motorista acabou atirando no outro carro. Começaram a um fechar o outro fechar um, até que um puxou a arma, Paulo, e atirou 2 vezes contra um Gol. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, nas ruas da zona leste da cidade, e muitas outras ocorrências de trânsito, ameaça, pessoas puxando arma, outros ameaçando um ao outro de morte, um jogando o carro em cima do outro. Realmente está muito perigoso essa questão de discussão de trânsito aqui em Manaus. O pessoal ainda aparece com os nervos à flor da pele. Muita situação desagradável de trânsito vem ocorrendo na cidade. Além dessa pessoa que deu entrada ferida, vítima de briga de trânsito, Paulo Guerra, um homem também deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, vítima de agressão física. Dessa vez, o motivo foi cachaça. Os 2 compraram garrafas de cachaça, beberam numa esquina debaixo de uma árvore, daí houve um desentendimento, Paulo Guerra, e um agrediu o outro com uma paulada na cabeça. Isso aconteceu na rua Laços do Amor, no bairro Jorge Teixeira. Pronto, socorro, Platão Araújo! O Platão Araújo também é localizado na zona leste da cidade, na Avenida Grande Circular. No Platão Araújo, movimentação também considerada tranquila durante toda a noite e madrugada. Entretanto, um homem deu entrada vítima de violência doméstica. As primeiras informações dão conta de que ele apanhou da esposa e do cunhado. Eles começaram uma briga, o casal, né? Daí estavam se batendo por lá, daí veio o cunhado e se meteu na briga e acabou acertando o marido da irmã dele com uma porretada na cabeça. Ele deu entrada, zonzo, não sabia nem onde estava no pronto-socorro Platão Araújo, mas graças à ação dos anjos da vida do pronto-socorro, ele já não corre risco de morte. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã de Polícia, mais uma vez uma denúncia anônima ajudou a polícia a fazer a abordagem e resultou aí na prisão de traficante que estava vendendo droga, estava com dinheiro, estava com armas, mais uma vez em uma grande ação, Paulo Guerra, dos profissionais da Rocan, que prenderam esse homem lá no bairro Monte das Oliveiras. Após a revista, na casa dele também, Paulo Guerra, o material foi encontrado. 3 pacotes de droga, aproximadamente aí uns 3 quilos de droga foi apreendido pela Rocan. E se você quiser a Rocan no seu bairro, na sua rua, faça contato direto, direto com a Rocan através do Zap
99280-7574. 99280-7574. Depois tem o Chirino. É o número da Rocan. Mano, depois do jornal eu esqueço. Só falo no jornal. 9280-7574 é o Zap da Rocan. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma dupla de bandidos foi presa pela polícia, dessa vez pela Força Tática. Eles estavam aí com material, com droga escondida e também, Paulo Guerra, com celulares roubados, com uma pistola de grosso calibre na mão e a quantia de R$14 mil. O Zap da Força Tática é o 99428-4400. Vou repetir, hein? 99428-4400 para você fazer contato e chamar a Força Tática, esse batalhão especializado para sua rua, para o seu bairro. Faça a denúncia, denuncie. Tem um ladrão por aí que você está sabendo que ele está ali, é só você fazer contato. Faça o fuxico e não precisa se identificar. É agora! As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, noite e madrugada tranquila, pedra zerada. A pedra está criando teia de aranha. Teia de aranha, Pelegrino. Tá criando teia de aranha, a pedra do IML. Pra você ter uma ideia, Paulo Guerra, ninguém morreu na bala. Ninguém morreu no tiro, ninguém morreu na faca, ninguém morreu na paulada. Graças ao grande trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, o grande trabalho da Secretaria de Segurança faz com que a pedra esteja criando teia de aranha. Ninguém morreu por violência na noite e madrugada na cidade. Entretanto, o Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 43 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada, onde o passarinho da morte não saiu do seu puleiro. Ou seja, ninguém morreu por violência na cidade. É contigo, Paulo Guerra. Esportes. Antes dos números das loterias, vamos começar com a Quina, concurso 5.371, que acumulou dezenas sorteadas 02, 22, 37 59 e 77. Repetindo: 02, 22, 37 59 e 77. A quadra saiu para 58 apostadores, cada um vai receber R$9.096,34. O terno teve 4.863 apostas ganhadoras com premiação individual de R$163,14. A Loto Fácil no concurso 2037 saiu para um apostador de Cotriguaçu, no Mato Grosso, que vai receber R$1.757.769,51. Com 14 acertos foram 293 apostas e o prêmio para cada uma delas R$1.796 mais 99 centavos. Dezenas sorteadas esse concurso da Loto Fácil: 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21 22 e 23. E agora as notícias do esporte. A Conmebol divulgou nesta segunda-feira data, horário e local dos 2 primeiros jogos da seleção brasileira nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar em 2022. A equipe do técnico Tite estreia dia 9 de outubro na Neoquímica Arena em São Paulo às 21h30, hora de Brasília, contra a Bolívia.
e depois joga dia 13 contra o Peru em Lima, às 21h15. Em jogo isolado da Série B, o Botafogo de São Paulo perdeu de 1-0 para o Pelotas, e na Série C, o Vila Nova fez 3-0 no Imperatriz. E os jogos de hoje pela Libertadores da América. Às 19h15, Barcelona de Guayaquil e Flamengo. Tigre e Bolívar. Estudiantes de Mérida e Nacional do Uruguai. Jogos às 21h30. LDU e São Paulo. Binacional e River Plate. Junior Barranquilla e Independiente del Valle. Últimas notícias. Bovespa cai e fecha abaixo dos 97 mil pontos. Nesta segunda-feira, o Ibovespa teve queda de 1,32%, fechando a 96.990 pontos. O dólar subiu com pressão externa e encerrou o dia cotado a R$5,40. A Caixa Econômica Federal libera nesta terça-feira saques e transferências de novas parcelas do auxílio emergencial para 3,6 milhões de beneficiários do programa nascidos em fevereiro, que tiveram dinheiro creditado em poupança social digital no último dia 2 de setembro. Também nesta terça, a Caixa paga a primeira parcela de R$300, a sexta do auxílio emergencial, a 1,6 milhão de trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família, cujo número do NIS é terminado em 4. O índice de confiança da indústria, apurado na prévia da sondagem de setembro, teve um avanço de 7,2 pontos em relação ao resultado fechado de agosto para 105,9 pontos, informou a Fundação Getúlio Vargas. Caso se confirme, o índice alcançará o maior patamar desde janeiro de 2013, quando estava em 106,7 pontos. A primavera deve trazer chuva para o Pantanal e também para o restante do país, exceto para o Nordeste. A estação no Hemisfério Sul começa às 10h31 desta terça e termina em 21 de dezembro às 7h02. Cientistas brasileiros estimam que a imunidade de rebanho contra a Covid-19 foi alcançada aqui em Manaus. A pesquisa avaliou a presença de anticorpos em mais de 6,3 mil amostras retiradas de banco de sangue. O artigo foi publicado como prévia em uma plataforma que reúne pesquisas ainda não divulgadas em revistas científicas, ou seja, que ainda não foram revisadas por outros cientistas. O índice de confiança do trabalhador no Brasil na rede social profissional LinkedIn, que mede o otimismo quanto à segurança no emprego, finanças e chances de progressão na carreira, atingiu 57 pontos em agosto, aumento sobre julho 54 e junho 51. A escala vai de menos 100 a mais 100. Entre julho e agosto, o otimismo subiu em relação à chance de progressão na carreira e perspectiva financeira, ambas com aumento de 5 pontos. Já a segurança quanto ao próprio emprego teve queda de 1 ponto. A confiança também varia de acordo com o gênero. As mulheres registraram 59 pontos contra 57 no caso dos homens. Elas estão mais otimistas, sobretudo, no que se refere às perspectivas financeiras, com 4 pontos à frente deles. Agora 6h41 em Manaus. Voltamos às ruas da cidade com informações do repórter Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra, direção do IMMU, da Zona Leste da cidade, onde tem a Jaqueline como gerente. Paulo Guerra já fez o contato conosco e disse que aí na frente do posto de saúde citado agora no Jornal da Manhã, Paulo, as equipes já estão em deslocamento para o local, a fim de colocar ordem no trânsito. Dodô, agente Dodô e também o supervisor Dodô e o agente Caetano, Paulo Guerra, já estão em deslocamento para o local. É contigo, Paulo. 6h42. O país registrou 455 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 137.350 óbitos. Com isso, a média móvel de novas mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 748 óbitos. Primeiro crescimento de mortes desde 10 de agosto. São 4.560.083 contaminados. O governo federal lançou nesta segunda-feira uma cartilha de brincadeiras para crianças com transtornos do espectro autista TEA, para marcar o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado ontem. O documento, elaborado por terapeutas educacionais especializados em integração sensorial,
traz orientações de atividades a serem desenvolvidas em casa e visa auxiliar as famílias nesse período de afastamento social. O Supremo Tribunal Federal encerrou ontem o primeiro dia de debates sobre a utilização dos recursos do Fundo Nacional sobre Mudança Climática. A audiência pública foi convocada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que é relator de uma ação de descumprimento de preceito fundamental que questiona a suposta paralisação do fundo pelo governo. A audiência pública sobre questões ambientais segue até a tarde de hoje no Supremo Tribunal Federal. O principal rio do Pantanal, o Rio Paraguai, passa por um momento crítico com o pior nível do curso de água dos últimos 50 anos. A situação agrava o avanço do fogo que já queimou cerca de 3 milhões de hectares da maior planície alagável do planeta, segundo o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais. O Pantanal vive uma das piores secas de sua história, com uma média de chuva 40% menor que o mesmo período dos anos anteriores. A área queimada já equivale a mais de 10 cidades de São Paulo e Rio de Janeiro juntas, dizimadas pelo fogo. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, TRE-RJ, formou maioria para proibir o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, do Republicanos, de se candidatar a cargos públicos até 2026, em julgamento iniciado nesta segunda-feira, de duas ações em que o prefeito é acusado de abuso de poder e prática de conduta vedada. O Tribunal Superior do Trabalho, TST, aprovou o reajuste de 2,6% para os funcionários dos Correios e decidiu que os trabalhadores devem retomar as atividades. Se os funcionários não retornarem aos postos, a categoria fica sujeita a multa diária de R$100 mil. A Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas dos Correios e similares agendou assembleias com os sindicatos filiados e com os profissionais da categoria. Apesar do reajuste salarial de 2,6% anunciado na tarde desta segunda-feira, os funcionários dos Correios não devem encerrar a greve iniciada em 17 de agosto. A Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas dos Correios e similares agendou assembleias com os sindicatos filiados na manhã de hoje e com os profissionais da categoria no período da tarde para definir sobre a continuidade da paralisação. O governo informou que 149 peritos do Instituto Nacional do Seguro Social retornaram ao trabalho ontem e que foram feitas 1.376 perícias presenciais em 57 das 100 agências que estavam abertas. Ao todo, o INSS tem 3.500 peritos, mas nem todas as agências estão liberadas para o retorno desses profissionais e parte deve seguir em trabalho remoto. O país tem cerca de 1,5 milhão de processos na fila, incluindo 790.390 que aguardam perícia médica. E a Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais divulgou lista com 87 agências consideradas aprovadas para retorno dos peritos médicos. 6h46 em Manaus. Comissão do Senado retoma voto presencial e aprova 32 indicados para representações no exterior. Escolhidos pelo governo Bolsonaro ainda terão de ser analisados pelo plenário do Senado. Como votação é secreta, parlamentares votaram em totens e máquinas drive-thru. O senador Flávio Bolsonaro, dos Republicanos do Rio de Janeiro, não compareceu a uma cariação com o empresário Paulo Marinho sobre o suposto vazamento da Operação Furna da Onça em 2018. A nota informou que a ausência se deveu a compromissos da sua agenda oficial que o fizeram estar no Amazonas. Logo depois das 15 horas, ele postou foto com um apresentador de TV aqui em Manaus. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra ele, o irmão e o deputado federal Eduardo Bolsonaro e a equipe do programa cantando em coro uma música crítica a maconheiros. No ano em que comemora 75 anos, a Organização das Nações Unidas, ONU, realiza pela primeira vez em sua história uma Assembleia Geral virtual. Líderes de todo o mundo não estarão reunidos em Nova York como tradicionalmente, mas discursam em vídeos pré-gravados. O primeiro a falar é o presidente brasileiro Jair Bolsonaro às 10 horas da manhã. O chefe de Estado do Brasil abre o debate geral desde 1940. Em um momento de críticas internacionais à política ambiental no Brasil, com aumento nos registros de queimadas na Amazônia e no Pantanal, o discurso de Bolsonaro deve tratar da questão ambiental. Bolsonaro será seguido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ainda no período da manhã irão se pronunciar os presidentes da China, Xi Jinping, Cuba, Miguel Díaz-Canel,
Rússia, Vladimir Putin, Irã, Hassan Rouhani e da França, Emmanuel Macron. Além dos discursos no hall da Assembleia Geral, uma série de eventos acontecerá nas próximas semanas de forma virtual. A cúpula sobre biodiversidade terá lugar a 30 de setembro. Nesse momento, mais de 1 milhão de espécies estão em risco de extinção. 2 bilhões de hectares de terra estão degradados e 66% dos oceanos, 50% dos arrecifes de corais e 85% dos pântanos foram afetados pela atividade humana. Em 1º de outubro acontecerá a reunião de alto nível no 25º aniversário da 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher. No último dia, 2 de outubro, abriga a reunião plenária de alto nível para comemorar e promover o Dia Internacional para a Eliminação Total das Armas Nucleares. A juíza Amy Coney Barrett, principal candidata para ocupar o posto da falecida Ruth Bader Ginsburg na Suprema Corte dos Estados Unidos, empolga os conservadores por sua religiosidade e causa temor entre os detratores que alertam que sua indicação faria da alta instância um tribunal de direita. Em 2018, Barrett fez parte da lista de finalistas apresentada pelo presidente Donald Trump para o lugar na Suprema Corte do aposentado juiz Anthony Kennedy, um posto que acabou ficando com Brett Kavanaugh após uma feroz batalha pela confirmação. Profissionais do sexo foram às ruas nesta segunda-feira em Buenos Aires, capital da Argentina, para denunciar a violência policial e exigir a reabertura dos motéis, uma das atividades afetada pelas restrições impostas para conter a pandemia do novo coronavírus. Queremos trabalhar, gritaram dezenas de manifestantes, a maioria do coletivo trans, que protestou nas portas do Ministério da Justiça, denunciando que as trabalhadoras do sexo são vítimas de prisões arbitrárias. Em nota, a Associação de Mulheres Meretrizes da Argentina explicou que a crise econômica e a falta de apoio do Estado levaram muitas profissionais do sexo a oferecer serviços sexuais nas vias públicas, o que as expõe à prisão. A Argentina está sob medidas sanitárias que restringem grande parte das atividades desde 20 de março. O país sul-americano já acumulou mais de 600 mil casos confirmados e cerca de 13 mil mortes. 6h50 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira. O Globo, Rio de Janeiro. Ex-conselheiro de entidade ruralista vai comandar a nova Secretaria da Amazônia. A Folha de São Paulo. Justiça aprova reajuste de 2,6% e determina o fim da greve dos Correios. O Estado de São Paulo. Estado tem nova alta de mortes por Covid e interrompe sequência de 5 semanas de queda. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. 33 brasileiros viram bilionários da pandemia. Veja a lista dos 10 mais ricos do país. Valor econômico. Desmatamento na Amazônia está próximo do ponto de não retorno. Estado de Minas. Taxa de transmissão da Covid em BH cresce e volta a estado de alerta. No Recife, o Jornal do Comércio. Pesquisa sugere que pessoas que tiveram dengue podem ser imunes à Covid. Fortaleza Diário do Nordeste. Mundo se aproxima de 1 milhão de mortos por coronavírus. Porto Alegre, 0 hora. Risco do discurso de Bolsonaro na ONU é adicionar desastres às tragédias da Amazônia e do Pantanal. As edições impressas locais. O Centenário Jornal do Comércio. Visão JCAM. Estreia com tema mineração. Em tempo. Wilson Lima defende união para avanços na recuperação da BR-319. A crítica. BR-319. Promessa de ministro. Estrada vai virar canteiros de obras. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zaguideg, J. Rai e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Difusora. O amor do Amazonas está no ar.